Feita então algumas considerações referente ao nosso exemplo, vamos aí calcular o que esse exercício nos pede, o que esse exemplo está pedindo. Então, que é a área da superfície do prisma. Nós conseguimos compreender então que a gente tem duas regiões iguais entre si, então vamos colocar isso no papel. F de x, a nossa função, igual duas vezes, porque são duas faces. Vamos aí às faces da frente e do fundo. Qual o tamanho dos comprimentos e altura? Então, a gente tem um comprimento de x menos 1, que multiplica x mais 3. Então, foi o que escrevemos aqui. Mais outra região. Temos duas outras faces iguais e vamos colocar isso. A gente vai calcular, então, essa região lateral aqui. Qual é a altura dela? Ela mede x mais 3 vezes x. Então, ficou 2 vezes x mais 3 vezes x. A região do topo e da base. Então, a gente tem 2 vezes. Qual a largura? X menos 1 e o comprimento x. Então, a gente tem aí escrito o que nós temos como área dessas partes do nosso exemplo. O que a gente vai precisar fazer para chegar a esse resultado final aqui? Então, vamos aqui embaixo resolver isso. Então, nós escrevemos lá que a área da nossa figura, a superfície da nossa figura, ela é determinada a partir dessas informações aqui. Então, nós temos multiplicação entre alguns grupos aqui. Então, um número que multiplica o parênteses, que multiplica outro parênteses. E isso se dá entre esses três termos. Assim, a gente vai resolver primeiro a multiplicação entre os parênteses, depois as multiplicações simples e daí a soma entre os fatores. Então, vamos ter lá 2 que multiplica, vai continuar. Abro parênteses. Vou fazer x vezes x, então teremos x elevado ao quadrado. Não. Então, nosso x está elevado ao quadrado. Próximo termo, mais x vezes 3. Então, mais x vezes 3. Então, vamos ter mais 3x. Vamos multiplicar o menos 1. Vamos multiplicar esse menos 1 em relação ao segundo parênteses. Então, menos 1 vezes x. Então, a gente vai ter menos 1x. Menos 1 vai multiplicar o mais 3. Menos com mais dá menos. 1 vezes 3, 3. Terminamos a multiplicação desses termos aqui. Vamos ao próximo termo. Então, a gente tem mais 2 vezes. Abro parênteses e vou multiplicar esse parênteses pelo x. Então, x vezes x, novamente, x ao quadrado. Então, eu escrevo aqui, x ao quadrado. Mais 3 vezes x, vamos ter mais 3x. Terminou-se essa etapa de multiplicação. Aí, a gente tem mais 2 que multiplica, então, novamente, parênteses que multiplica um termo. Vamos fazer isso. Então, x vezes x, novamente teremos x ao quadrado. Menos 1 vezes x, então a gente vai ter menos x. Essa linha de resolução está feita. Vamos à próxima linha. Multiplicamos o parênteses pelo número que está à sua frente. Então, a gente tem 2 vezes x ao quadrado, então vai dar 2x ao quadrado. 2 vezes 3x, então a gente vai ter mais 6x. 2 vezes menos 1x, então a gente vai ter menos 2x. A gente tem 2 vezes menos 3, então mais com menos 2 vezes 3, 6. Vamos
para a próxima multiplicação. Então, mais 2 vezes x ao quadrado, a gente vai ter mais 2x ao quadrado. Aí, a gente tem mais 2 que multiplica 3x. Então, a gente vai ter mais 6x. A gente ainda tem mais 2 que multiplica x ao quadrado menos x. Então, mais vezes x ao quadrado, vamos ter mais 2x ao quadrado. E, por último, mais 2 vezes menos x. Então, isso vai nos resultar em menos 2x. Temos aqui uma etapa onde a gente tem vários termos semelhantes. Então, vou fazer a operação dos valores que tem x ao quadrado, a operação entre os termos que tem x e a operação entre os valores numéricos. Continuando, então, a gente tem lá 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado mais 2x ao quadrado. Sendo assim, a gente tem 6x ao quadrado. Valores com x, a gente tem 6x menos 2x, dá 4. 4x mais 6x, então vamos ter mais 10x. Opa, e menos 2x, então a gente tem mais 8x. 6 menos 2, 4. Mais 6, 10. Menos 2, 8. São termos com x, então mantemos o x. Valores só numéricos. A gente tem apenas o menos 6. Então, menos 6. Essa é a nossa função encontrada aqui no nosso exemplo. Olha só, 6x ao quadrado mais 8x mais 6. Então, essa aqui é a nossa função, é a lei da função para esse exercício. Então, 6x ao quadrado mais 8x menos 6. Lei da nossa função. Ele pede que a gente calcule a área da superfície do prisma para x igual a 5. Então, como que a gente vai fazer isso? Quando x vale 5, então, aonde estiver escrito x, a gente vai trocar por 5. Poderíamos, se a gente não tivesse já calculado a lei da função, a gente teria que fazer todo esse processo novamente. Porém, a gente tem a nossa lei da função. Tendo a lei da função, nós vamos calcular, então, f de 5. Com qual função? Com essa lei da função para o prisma. Então, aonde a gente tem escrito x, a gente vai escrever 5. Sendo assim, desculpem aqui, vamos refazer isso. Deixa eu ver. Então, essa é a nossa função. Sendo assim, aonde a gente tem escrito 5, aonde a gente tem escrito x, nós vamos trocar por 5. Então, aqui a gente tem o quê? 6 vezes 5, estamos tirando o x e vamos substituir por 5. Então, 6 vezes 5 elevado ao quadrado, mais 8 vezes x, então vai ficar 8 vezes 5, menos 6. Vamos resolver aí as nossas operações matemáticas. Primeiro resolvemos a potência, depois as multiplicações. Então, a gente vai ter 6 vezes 5 elevado ao quadrado, é 5 vezes 5, que resulta em 25, mais 8 vezes 5, 40, menos o 6. Então, vamos continuando. F de 5, então, 6 vezes 25, vamos ter 150, mais 40 menos 6. Bora para a linha final. Então, F de 5 vai ser igual
150 mais 40 é 190. 190 menos 6 é 184. Então, se o nosso lado medir 5, se o nosso x valer 5, a gente vai ter aí uma área de 184. Nesse caso, ele fala que esse x vale centímetros, que essa área aqui é dada em centímetros. Então, aqui vamos ter 184 centímetros quadrados. Então, essa é a nossa área para x valendo 5.